Olá pessoal, vamos então resolver o exercício 4.3 do livro de resistência dos materiais do Hibbeler, sétima edição. Então, novamente estamos trabalhando com contração e aí temos duas cargas desconhecidas apoiadas em uma coluna. E aí a gente quer saber quais são os valores destas cargas para que o ponto A se desloque 3 milímetros para baixo e o ponto B se desloque 2,25. Então, vamos destacar as informações que o enunciado nos passa. A coluna é feita de aço A36. Ele pede a carga P1 e a P2 para que o ponto A se mova 3 milímetros e o ponto B se mova 2,25 milímetros. E aí ele nos passa a área da seção transversal de 14,26 e os comprimentos de cada trecho da nossa coluna. Então, a primeira parte é organizar os resultados, colocar de maneira resumida tudo que o enunciado nos passou. Então, aço A36, o módulo de elasticidade dele é 200 gigapascal ou 200 vezes 10 na 3 megapascal. O ΔL no ponto A é 3 milímetros. Menos 3 milímetros porque está contraindo, né? E o ΔL no ponto B é menos 2,25, também está contraindo, por isso negativo. Demais, a área da coluna é constante, 14.625 milímetros quadrados. Então, lembrando que a fórmula é PL sobre AE. A gente já tem o L, já tem, vamos colocar aqui, o L do ponto AB é igual a 3.600 milímetros. E o L do trecho BC é também 3.600 milímetros. Então, a gente tem o L, tem a área, tem o módulo da elasticidade e tem o ΔL. Só falta a gente determinar o valor do P1 e o valor de P2. Então, agora se tornou mais um problema de matemática propriamente dito do que de resistência dos materiais. Então, vamos equacionar primeiro o deslocamento do ponto A. O que acontece? A carga P1 ela vai baixar o nosso ponto A em função do comprimento de 7,2 metros. A carga P2 ela também vai baixar o ponto A porque ela vai contrair esse trecho aqui da coluna. Então, ela vai contrair o ponto B em relação a 3,6 metros. Então, a gente precisa fazer a consideração de que o ΔLA vai ser igual ao valor de P1 vezes o comprimento que vai influenciar, 7.200, né? Dividido pela área da seção transversal, 14.625, vezes o módulo de elasticidade, 200 vezes 10 na 3. Aqui tem que ter um cuidado, que na verdade não é uma carga P1 que vai determinar esse deslocamento, né? São duas. E o deslocamento é negativo, ele está contraindo, então a gente precisa colocar um sinal de menos. Então, o comum aqui é que a gente esqueça do 2 e do negativo. A partir daqui, a gente precisa ver que a carga P2 também vai influenciar no ponto A, porque ela vai reduzir esse trecho aqui. Quando esse pedaço BC contrair, o ponto A também vai contrair. Então, a gente vai fazer aqui menos 2 vezes P2, porque são duas cargas P2, vezes o trecho de influência, que é 3.600. Dividido, a área é a mesma, e o módulo de elasticidade é o mesmo também. Então, agora isolando, ΔL do ponto A, o enunciado nos disse contração de 3 milímetros, 3 milímetros para baixo. Então, menos 3 vai ser igual. Aí aqui embaixo a gente pode fazer o mínimo múltiplo comum, porque é igual, né? Então, basta a gente fazer essa multiplicação. Aí, essa multiplicação vai gerar um resultado de 2.925 vezes 10 na 6.
E lá em cima a gente vai ter menos 2 vezes 7.200, 14.400 P1, menos 2 vezes 3.600, 7.200 P2. Muito bem, não adianta a gente seguir o desenvolvimento dessa equação, porque a gente tem uma equação, que a gente vai chamar de equação 1, e duas incógnitas. Então, a gente precisa passar obrigatoriamente para o ponto B. Então, a gente vai ter ΔL do ponto B, vai ser influenciado pela carga P2, então, menos 2 vezes P2 vezes 3.600, que é o comprimento de influência, dividido pela área, 14.625, vezes o módulo de elasticidade, 200 vezes 10 na 3. Também teremos aqui a influência da força P1, né? Então, a gente vai ter menos 2 vezes P1 vezes. Vejam, embora a P1 esteja lá em cima e a distância total dela para a base é 7.200, a gente tem que considerar que o ponto B está a 3.600. Então, a influência dela, nesse caso aqui, também vai ser apenas 3.600, porque é a distância do ponto B até o ponto que a gente está considerando como referência, que é o C. Então, dividido por 14.625 vezes 200 vezes 10 na 3. Simplificando, o ΔLB vale menos 2,25 igual. Então, mesma coisa, vamos fazer o mínimo múltiplo comum, a gente vai ficar com menos 7.200 P2 menos 7.200 P1 dividido pelo mínimo múltiplo comum, que é 2.925 vezes 10 na 6. E aí agora sim, vamos já deixar isolado aqui o valor de P1, porque essa aqui seria a nossa equação 2, para conseguirmos determinar as cargas no próximo passo. Então, teremos que seis mil 581,25 vezes 10 na 6 é igual, isso aqui menos, né? É igual a 7.200 P2 menos 7.200 P2 menos 7.200 P1. Aí aqui a gente tem uma equação um pouquinho mais amigável, né? Então, pessoal, isolando a equação 2 que a gente adaptou aqui, para a gente definir o valor de P1 e P2, vamos escrever isolando a equação 2. A gente vai chegar num valor aqui, eu vou fazer bem direto para simplificar e poupar espaço aqui para a gente conseguir terminar o exercício. Então, isolando aqui, a gente vai ficar com o valor de P1 igual a 0,914 vezes 10 na 6 menos P2. Essa aqui seria a simplificação. Vejam, o que eu fiz aqui? Peguei o 6.581 e dividi pelo 7.200, dividi o 7.200 pelo 7.200, porque foi isolado, né? E aí os sinais, menos P1 ficou igual a menos 6.500 dividido por 7.200 mais 7.200. Multipliquei tudo por menos 1 e ficou esses sinais aqui. Então, para vocês entenderem bem como é que como foi chegado nessa proporção aqui, façam mais detalhado, façam com mais 2 ou 3 linhas a resolução aqui. Depois disso, a gente simplesmente substitui a equação 2 na equação 1. Então, a gente vai ter
que a equação 2 lá é menos, vou colocar mais para cima um pouco, 2.925 vezes menos 3, menos 8.775 vezes 10 na 6, igual a menos 14.400 vezes P1, e aí P1 a gente já definiu aqui, ó, é 0,914 vezes 10 na 6, menos P2, menos 7.200 P2 lá em cima. Cuidem para não voltar a colocar o 2.925 novamente aqui, porque a gente já passou multiplicando no início. Então, ó, esse valor aqui é isso vezes isso, menos 14.400 vezes P1, a gente substituiu desta equação aqui, e aí menos 7.200 P2 é o que ficou lá. Então, simplificando aqui, a gente vai ter que P2 é igual a de 0,609 vezes 10 na 6 newtons, o que seria aproximadamente 609. Aqui ficou quebrado, né? Seria 609,25 mais ou menos kilonewtons. 10 na 3 transformou o 0,609 em 609 e o 10 na 3 que sobrou transformou o newton em kilonewton. Muito bem, só para entender aqui como é que a gente chegou nesse 0,609. Ficou menos 8.775 mais 14.400 vezes 0,914 vezes 10 na 6. Passamos para lá. Depois ficamos com mais 14.400 P2 menos 7.200 P2. E aí passa dividindo o resultado. Aqui chegamos, portanto, na primeira resposta. Uma das cargas foi definida. Agora, para achar o P1, é só voltarmos para essa relação aqui e concluirmos o exercício. Então, o nosso P1 vai ser igual a 0,914 vezes 10 na 6, menos o P2, 0,609, tem que manter as unidades, né? Vezes 10 na 6. P1 vai ser 0,304 vezes 10 na 6 newtons, aproximadamente. Se a gente fizer a transformação que nem foi feito lá, ficaremos com mais ou menos 304,75 kilonewtons. Tem alguma aproximação nesses resultados, não tem problema. Essa aqui seria a nossa carga P1 e aquela lá a carga P2. Vejam que o mais difícil aqui, pessoal, é a parte matemática, é trabalhar com equações, com sistemas. Então, façam bem detalhado esse exercício aqui para conseguir chegar nesses valores como a gente fez no vídeo.